O programa a seguir é livre para todos os públicos. Perguntaram certa vez a Albert Einstein qual era o segredo do bem viver. Qual era a fórmula de bem viver? E ele respondeu: a vida é como andar de bicicleta. Precisamos sempre manter o equilíbrio para podermos caminhar seguros. Olá, amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que reúne 15 casas em nossa cidade. E essas casas estão sempre de portas abertas para ensinar, instruir e, acima de tudo, acolher todos aqueles nossos irmãos que desejarem conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Hoje é com muita alegria que nós trazemos a nossa irmã Helena Loubach, trabalhadora da Casa Espírita a que nós pertencemos, a Associação Espírita Fraternal. Helena é educadora, pedagoga e uma trabalhadora atuante no meio espírita. Nós queremos te agradecer, Helena, por ter aceito o nosso convite. E o tema que você traz é um tema muito importante, que requer assim, bastante reflexão. Né? Sim. E eu espero que nós possamos atingir o nosso objetivo. Então, gostaria de começar perguntando para você. O nosso tema é autismo e eu queria saber como é que a ciência entende o autismo. Bom, boa tarde, Nancy. Olá a todos os telespectadores da TV Zoom. É com muita alegria que estamos aqui e aceitamos o seu convite. O autismo, ele ainda está em pesquisa, né? As pesquisas são atualíssimas, hoje a ciência ainda está pesquisando, né? É uma condição que ela é neurológica, né? Do desenvolvimento do cérebro. E ela ainda não tem ainda ainda não está findo, né? Ainda não está finito a pesquisa, Sim. né? Ainda está em aberto. Não existe uma conclusão. Não existe uma conclusão. Ela foi muito incompreendida no passado, foi entendida como esquizofrenia, e depois o doutor Hans Asperger, ele teve filhos gêmeos, e todos dois numa condição de atraso de linguagem, atraso de desenvolvimento. E aí ele começou a pesquisar. E daí que começou, em 1970, que começou a pesquisa mais... Então é bem recente mesmo. Bem recente, porque ela era confundida com esquizofrenia, com transtornos de equilíbrio, né, de transtornos psíquicos, né? Era tratado com psiquiatras. E a partir da pesquisa dele, ela ganhou um novo olhar. Um olhar de uma condição neurológica de atraso, precisando de novos olhares, de um acompanhamento diferenciado, e não de um tratamento químico, que é o caso da esquizofrenia, né? O caso da psiquiatria, né? Que já entra com remédios químicos. Né? É isso que eu ia perguntar, porque se era tratado como esquizofrenia, a base do tratamento seriam os psicotrópicos, exatamente, né? O isolamento, né? Então, ela foi incompreendida e as vítimas, vamos colocar assim no caso, né? Elas não são vítimas, mas naquela situação era, sim, né? Sim. Elas eram excluídas da sociedade, apartadas, né? E a partir da pesquisa desse doutor, ela começou a ser olhada com um novo olhar, um olhar diferenciado. E a outra doutora, em 1981, Lorna Wing, ela que aprofundou mais a pesquisa e começou a chamar como síndrome de Asperger. Está difícil essa pronúncia hoje. Então, e ela também, no caso, ela tinha uma filha autista. E aí ela se interessou. Sim. O avanço, então, se deu a partir da experiência
mais próxima, né? Sim. A experiência familiar. E aí o olhar começou a partir desse momento, quando o pesquisador se encontrou na situação de estar com esse familiar, né? Com o filho, passando por essa situação. E o interessante na pesquisa que eu encontrei foi que essa síndrome, ela é muito mais peculiar nos meninos. Tem muito mais casos em meninos do que meninas. Eu não posso te dizer, não me lembro agora, de um número. Sei. Mas vamos supor, em 100 casos, a maioria são meninos. Né? Interessante. E aí esse transtorno, ele foi conhecido a partir desse momento como transtorno de espectro autista, né? Que tem a sigla TEA. E é uma definição que engloba todo o autismo em toda a sua sequência, né? Incluindo a síndrome de Asperger. Agora saiu. Viu? E aí, que é uma condição neurológica de desenvolvimento caracterizada por um atraso na comunicação da fala, né? O autista, ele não troca o olhar, ele não mantém o olhar, ele tem sensibilidade a ações alto, a luz, muita luminosidade, a ruídos, ele é sensível a distúrbios, né, sonoros, como já falei, e está no espaço com muita multidão, com muita gente. Né? E ele tem aquela característica do rodar, ou de aspectos, né, de repetir a sequência e a repetir também a fala, que é conhecida como ecolalia, se eu não me engano, a pronúncia. Né? E essa condição do autista, ela é um desafio para toda a sociedade. Né? Toda a sociedade precisa descobrir um modo de se relacionar com esse ser, nesse universo dele, respeitando esse universo dele, né? Respeitando essa sensibilidade, a sonora, ruídos, a multidão, e não achando que ele é o esquisito, né? Sei. Agora, Helena, e quais são as causas e as características que nós podemos observar? Então, as causas, como eu falei anteriormente, né, ela não está fechada ainda, né? É ainda um desconhecimento total para a ciência. Existem muitas pesquisas, mas não tem uma definição. Chegou uma definição. Uma definição, né? Então, aqui eu relacionei algumas características que podemos observar, né? Que é esse atraso na comunicação verbal, né? Um déficit na questão da linguagem, de se expressar. E quando isso é observado na criança? Então, geralmente até 3 anos já surge a primeira. Às vezes a criança nasce e ela troca olhares, ela acompanha o olhar, ela corresponde aos incentivos. Sei. E, de repente, o bebê para de acompanhar a mãe, para de trocar o olhar, daquela comunicação que existe entre bebê e mamãe. Né? Ele se fecha e a mamãe fica muito assustada e começa a pesquisar. Então, até 3 anos, o quadro já está delineado. Delineado, exatamente. Eu ia falar definido, mas não é definida a palavra. Né? Mas já se existe o quadro da criança com essa questão do autismo. Sim. Como falei anteriormente, existe várias gradações. Né? Existe aquele autista mais severo, existe aquele autista que tem as características, mas não tão acentuadas. É um quadro mais leve. Mais leve, que aceita o toque, que aceita o contato. Entendi. Né? Às vezes ele é mais retraído, ele fica... Porque como ele não mantém o olhar, ele está sempre com o rostinho baixo e tal. Mas ele aceita o contato se você chegar até ele. Sei. E através do carinho, do amor, da sensibilidade em lidar com a criança, né? Ele se abre para você, né? Ainda com aquelas características do quadro, mas não tão severo. Sei. E existe aquele que realmente não se comunica. Não se comunica. Realmente chega até a ser um pouco violento. Sei. Né, no contato. Esse é mais resistente
ao toque do amor, do carinho, Sei. da atenção. Eu estive lendo alguma coisa, algum tempo atrás, sobre esse problema do autismo, e onde uma pediatra, falando sobre ele, disse que essas crianças não podem sair da rotina, né? Isso. Eles têm uma rotina Sim. que não pode ser quebrada. Sim, é repetitivo. Ele precisa que aquela rotina seja Permanente. Isso. Ele precisa que seja mantida. Uma coisa que altera muito a reação deles é exatamente isso, é a quebra da rotina. Né? Então, ele precisa de que aquela rotina seja cumprida. Por isso que ele gosta do objeto que ele possa ficar rodando, que ele possa... Porque ele precisa desse equilíbrio, vamos dizer assim. Não sei nem se seria a palavra certa, mas a rotina traz familiaridade, traz tranquilidade para ele. Sim. Então, ele precisa que seja obedecida a rotina. Aí, se você for introduzir na educação, eu tive a oportunidade, não trabalhei especificamente com autismo, né? Mas estudei bastante na época que eu estava, agora estou aposentada, mas na época que eu estava trabalhando, estudei bastante sobre o assunto, tive a oportunidade de observar bastante quadros de autismo e para você introduzir uma rotina nova, né? Você precisa fazer aquilo aos poucos, bem devagarzinho, e espiral ascendente, né? Você vai repetindo aquela rotina, acrescenta um pouquinho. Aí repete toda aquela rotina com aquele acréscimo e acrescenta mais um pouquinho, para poder você trazer essa criatura, né? Quer dizer, é importantíssimo a gente respeitar a condição do ser. Respeitar o momento do ser e o jeito que ele se manifesta para você, né? No caso da educação. Para você atingir um conteúdo, né? Uma evolução no trabalho com a criança com necessidade especial, você precisa de muito amor, de muito carinho, paciência e respeitar o outro naquilo que o outro traz para você. Sei. Né? Você começa a partir do que o outro trouxer para você. Sei. Respeitando, trazendo para aquilo que você quer acrescentar a ele, né? Muitas vezes é um trabalho longo, né? Muito longo. E o resultado também não vem assim. Não vem. Tão depressa, né? Não vem. Mas uma coisa que eu aprendi na educação especial é o amor que eles dão. Eles estão extremamente amorosos, muito amorosos. E são abertas a essa linguagem do amor, né? O amor é a linguagem universal. Né? Você trabalhou com educação infantil? Eu trabalhei com a educação especial. Sim. E a educação especial do município, ela atende desde a educação infantil até o EJA. Até o EJA. Né? Porque a educação, ela tem que ser concomitante. Ela tem que estar na escola regular e também recebendo o atendimento educacional especializado. Sim. Né? Então, tem que ser concomitante. Ela fica, no primeiro momento, na educação regular, convivendo com seus pares, dentro da sua idade, né? Porque é muito importante a criança, o jovem da educação especial, conviver com criaturas da idade dele, porque senão ele fica preso a uma infância que já não corresponde a ele. Então, conviver com seres, com seus pares, faz com que ele cresça também, com que ele, através do exemplo do outro, ele também amadureça. No caso, quando já é adultos, né? Quando é criança também, né? Até para você, o ser humano aprende pela repetição e pelo exemplo. Isso, né? Então, ele vê a outra criança agindo daquela forma, ele também aprende a ser criança, vamos colocar assim, né? Então, ele fica no ensino regular, no horário, e no contraturno ele vai para o atendimento educacional especializado, que atualmente, ele é representado pelo atendimento educacional especializado Neuda Brizola, que fica ali na subida do Colégio Miosotis, né? Um espaço antes do Miosotis. E ali tem o atendimento especializado para cada caso, né? Down, autismo, surdo, cego, deficiente intelectual, tem a EJA e tem o espaço coletivo em que eles convivem, né? Então, ali
há a oportunidade da gente se dedicar naquilo que eles precisam. Especialização. Dentro da especialização. Então, foi nesse local que eu trabalhei. Que interessante. Deve ser muito gratificante. É gratificante. É assim, tenso, né? Assim, exige muito do profissional, né? Mas as conquistas... a conquista E como eles são muito carinhosos, você se envolve mesmo amorosamente com todos eles. Sim. Que bom. E então você já quase respondeu o que eu ia perguntar aqui, né, nesse aspecto educacional, como é que elas são acolhidas, né? Então você já explicou que elas têm todo um acolhimento, toda a inclusão, né, possível dentro da escola pública, né? Sim. Mas tem essa inclusão. Mas tem alguma outra característica nesse aspecto educacional? Então, a inclusão, no Brasil, né? Porque no mundo eles vêm estudando isso já há bastante tempo, né? Mas no Brasil, vamos falar só do Brasil, a Constituição, a nossa atual Constituição, né, de 1988, que é conhecida até como a Constituição Cidadã, né? Que é a mais ampla em direitos, né? Em delegar direitos para uma população que estava marginalizada, dentre eles a criança da educação especial. Então, ali, no artigo 205, abre todo um critério para legalmente acolher essas crianças nas escolas públicas. Entendi. Né? E aí vem a Lei de Diretrizes e Bases, que criou o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. E tem profissionais. Lá no CAEP mesmo, tem um profissional que atende só em Libras, né? Que é o surdo, né? Tem aquela profissional do cego, da baixa visão, do autismo, do Down. Então, tem as profissionais que trabalham em sala de recursos com 3, 4 indivíduos dentro daquilo que eles precisam. E tem, como eu falei, né, o espaço coletivo em que é trabalhado socialização, tudo aquilo que precisa concomitante. E aí essa conquista foi graças à legislação, né? Aí depois veio constando na Lei de Direitos e Bases, que criou o AEE, veio também o ECA. Então, realmente, a criança, legalmente, está bem amparada. Só falta que essa lei realmente se efetive na prática, porque ainda há um descompasso entre legislação e o que realmente acontece. Até eu fiz uma anotação aqui interessante, que a Maria Tereza Mantoan, que é uma grande doutora, pesquisadora da Universidade de Campinas, da Unicamp, ela diz o seguinte, ela é uma especialista em inclusão, então ela diz assim, o cenário educacional brasileiro atual tem como mote principal o acesso, permanência e sucesso de toda criança na escola regular. Então, ela afirma que essa situação ela se concretiza como um desafio, posto que a escola, atualmente, ainda não é feita para todos. Embora lá da Constituição, desde 1988, está dizendo que a escola é direito de todos. E dever da sociedade, da família, que ela aconteça. Né? Então, ainda, infelizmente, há um espaço ainda, uma lacuna, entre o que legalmente a legislação nos assegura e o que legalmente a gente ainda consegue fazer. Mas já avançamos. Certamente já avançamos bastante, com certeza, né? Com certeza. Helena, esse assunto é bastante interessante e nós vamos prosseguir com ele. Eu peço licença a você para a gente fazer só um intervalozinho, mas nós já voltamos já. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Amai-vos uns aos outros.
Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Amigos da TV Zoom, nós estamos hoje aqui com a nossa irmã Helena Loubach, tratando de um assunto muito importante, muito interessante, muito atual e que exige de nós todos uma reflexão profunda. Nós estamos falando sobre o autismo. E agora, Helena, eu gostaria que você nos falasse como é que a doutrina espírita entende o autismo. Então, a doutrina espírita está como a ciência, que a doutrina espírita é uma ciência. Ela também está pesquisando, ela também ainda não fechou um quadro. Existe atualmente bastante pesquisa sobre esse assunto no meio espírita também, né? Então, dentro de todo o que nós já estudamos sobre a doutrina espírita, nós precisamos primeiro refletir sobre o que é a finalidade da reencarnação. Né? A reencarnação é um dos pilares da nossa doutrina. Então, todos reencarnamos. Então, precisamos entender qual é a finalidade da reencarnação. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? E aí a espiritualidade nos responde que ela nos é imposta por Deus com o objetivo de avançarmos, de aprendermos e avançarmos, né? Então ela é vista para uns como missão, para outros como prova, para outros como expiação, né? Para que a gente possa avançar, né? Voltar, como na escola, né? Voltar para ver o que nós sentir em nós, o que nós erramos e conseguimos avançar a partir dali. Então, também podemos encontrar no Livro dos Espíritos que a reencarnação ela é entendida como uma oportunidade de contribuirmos com a obra divina, né? Entendi. Aqueles espíritos que reencarnam como missão é um espírito que vai com certeza contribuir com a obra divina, né? Naquilo que ele puder contribuir. E aqueles espíritos que vêm em prova e expiações, porque estamos no mundo de prova e expiações, né? Então, tendo em mente qual é a finalidade da reencarnação, a gente pode enquadrar o caso do autismo nessa pergunta. Qual é a finalidade desses irmãos nascerem nessa condição? Numa condição de se encontrar isolados da sociedade, né? Preso dentro de si mesmo. Tem o livro do Hermínio Miranda, que é Autismo, uma leitura espiritual, e que a capa do livro é bastante sugestiva, que é assim, um muro, e atrás do muro uma criança olhando o mundo assim. Né? E ele diz que muitas vezes o autista ele está dentro do seu espaço, protegido, olhando o mundo, mas no sentido em que ele espera que você procure entrar no mundo dele, respeitando o seu espaço, respeitando a sua condição, e você vá até ele. E não você querer, como é o movimento da sociedade, né? Querer que ele vá para o mundo. Então, ele não quer ir para esse mundo que ele está vendo. Ele quer, sim, mas ele quer nas condições dele. Sim. Né? Ele precisa ser resgatado lá dentro. E esse livro é muito interessante, vale a pena a leitura. Temos, inclusive, lá na banca do Livro Espírita. Repete, né, para nós o nome. Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio Miranda. E nesse livro ele relata casos de autistas que não é, né? Como eu falei anteriormente, eles têm gradação o autismo, né? Então, casos de autistas que tiveram sucesso nessa experiência em viver em sociedade. Conseguiram achar um jeito, uma maneira de se sentir confortáveis e tem uma veterinária que fez algumas experiências interessantes. Tem vários casos relatados nesse livro. E uma das argumentações dele nesse livro é que
No mundo espiritual, o responsável pela linguagem é o lado direito do cérebro. E quando nós reencarnamos, esse lado direito, ele implanta o software da fala no lado esquerdo. E por algum motivo, nem a ciência espírita ainda não entendeu, esse lado direito não faz esse serviço, vamos dizer assim. Então, o lado esquerdo não recebe esse software da fala, então por isso que a criança não consegue se comunicar. Há também outras pesquisas interessantes desenvolvidas. Antes de eu falar dessa outra, eu olhei aqui na minha cola e lembrei que no livro dele tem um caso da doutora Ellen Wambach, PhD em psicologia, que ela reforça essa versão no livro Vida Depois da Vida, que ela explica que o autismo pode ser uma atitude de rejeição à reencarnação. Então, nesse livro dessa doutora, ela entende que sim, o autismo pode ser uma rejeição à reencarnação, que também é abordado pelo Hermínio nesse livro, que ele fala, o que ele faz? Ele se desinteressa pela vida. Quando ele, compulsoriamente, ele reencarna, porque é respeitado o livre-arbítrio do espírito, né? Mas, de uma hora, algum momento, aquele espírito precisa da experiência da reencarnação para, através daquele choque da reencarnação, ele despertar, para avançar, para evoluir, né? Então, ele diz que, aí, forçado a reencarnar, o espírito, então, ele se recusa a conviver, ele se desinteressa pela sociedade e se isola dentro do seu de si mundo. Mesmo. Né? Eu acabei atropelando a informação, porque eu comecei falando da reencarnação, depois eu falei do lado direito e do lado esquerdo da linguagem. Né? Então, o Hermínio também defende essa visão, essa doutora Ellen também, nesse livro Vida Depois da Vida, e aí também a segunda tese defendida pelo Hermínio no livro é essa questão da instalação da linguagem, né? Do software da linguagem. Outra pesquisa interessante que eu queria trazer é da doutora Maria Carolina Porto. Ela é da AME Lagos, é uma pesquisadora da UERJ, e ela, num seminário que eu assisti lá aqui na AME Friburgo, ela trouxe a informação que as pesquisas dela estavam voltadas para a alimentação. E que é essa saborização que existe na alimentação, glutamato. Ela falou que todo esse name, que representa prazer da comida, né? Então, shoyu, molho shoyu, essas comidas prontas, fast food, essas coisas. Então, e as farinhas também, né? As farinhas, né? Então, esse glutamato, na pesquisa dela, era uma das causas do autismo. Então, ela tem um grupo de pesquisas que ela atende, ela é pediatra, atende algumas crianças e faz pesquisas médicas em relação ao autismo. Então, no seminário, ela falou que um grupo dos pesquisados, né, das crianças da pesquisa, houve uma experiência em que ela retirou, durante um tempo, esse tipo de alimentação e ela entendeu um progresso. As crianças responderam de forma positiva. Né? Existe uma pesquisa mais atual, depois dessa da Caroline, que aí depois eu não tive contato com ela, mas conversando com o presidente da AME Friburgo, o Dr. Zé Henrique, ele falou que existe uma nova linha de pesquisa sobre esse assunto. E que as pesquisas atuais estão manifestando que o autista, ele é um ser empático. E aí vem a pergunta, como pode um ser empático quer dizer simpatia, que se relaciona, como pode ser uma criatura empática isolada dentro de si? Né? E aí nos traz essa reflexão, é muito coerente, porque ela entra no aspecto de uma outra teoria. Né? Ele pode ter, por ele ser tão sensível e empático, ele pode não querer causar dano à sociedade, ou não saber se relacionar. Né?
Entendi. Também existe pesquisa nesse ponto, né? O doutor Juan Danilo Montilla, ele deu uma embasada nessa questão da empatia, porque ele diz que o autista, ele ama em silêncio e luta